Olá a todos, muito obrigado ao Cid Sénior pelo convite para este debate. Vou passar rapidamente uma apresentação que fiz e que se insere num conjunto de apresentações que estou a fazer para colocar no meu canal YouTube. Portanto, esta é relativamente genérica, depois tenciono fazer outras em maior detalhe. E o ponto de partida para esta apresentação é o aquecimento global e a sua relação com as emissões de CO2. É um assunto que já não tem polémica, toda a gente já admite que é assim, portanto há evidência científica mais que suficiente. Nós temos muito mais CO2 na atmosfera do que deveríamos. A medida são gigatoneladas, temos de baixar gigatoneladas a quantidade de CO2 que temos na atmosfera e para mim, tanto a variável mais expressiva é uma série que existe de concentrações de CO2 medidas em parte por milhão, normalmente diz ppm, medidas no vulcão de Mauna Loa, no Hawaii. Portanto, a série é longa e o que se verifica é que ela está sempre a crescer. Portanto, está no ecrã, portanto, à vossa direita. Tem algum ruído que tem a ver com as estações do ano, mas a série está sempre a subir e há números que me lembro. Quando eu comecei a olhar para estes temas, tanto há cerca de 10 anos, o nível de ppm na atmosfera eram 350 ppm e já se dizia que tínhamos comprado já mais 1,5 graus de aquecimento global. Hoje em dia estamos a mais de 420 ppm e a crescer. Grande parte dos ppm, portanto, da concentração de CO2, devem-se ao carvão, mas nós não podemos de forma nenhuma demonizar o carvão. Chegamos aqui graças ao carvão, mas chegou a altura em que temos que admitir que o benefício do carvão é inferior, portanto, aos seus inconvenientes. Portanto, há mais inconvenientes que vantagens. E parafraseando o Sheikh Ahmed Zaki Yamani, a idade da pedra não acabou por falta de pedra e da mesma forma a idade do carvão não há de acabar por falta de carvão. Ainda há de haver muito carvão na Terra antes de nós termos passado por um nível superior de tecnologia e ultrapassar. Teremos de passar a utilizar exclusivamente fontes de energia limpas que não emitam CO2 nem poluentes. Aqui uma nota, portanto, nos últimos 150 anos o consumo de carvão cresceu sempre até 2013. Em 2013 estabilizou e começou a decrescer, mas ainda é imenso. E embora haja ainda muito consumo de carvão e ele vai permanecer durante muitos anos, o facto de ter estabilizado e baixado um pouco foi o suficiente para levar à falência um conjunto de empresas que trabalham no espaço do carvão. Porque uma commodity, no fundo, estas empresas têm projeções de crescimento permanente. Quando o crescimento deixa de se verificar, no fundo, surgem para elas grandes problemas económicos. E se não vamos utilizar carvão, o que é que vamos utilizar? Vamos ter de utilizar energias renováveis e apostar na eletrificação, que só por si traz normalmente um aumento de eficiência. Portanto, o eletricidade é um carrier, portanto, é um veículo para transportar energia, portanto, e a aposta tem que ser, portanto, numa grande eletrificação da economia. E o desafio é imenso. E ao haver um grande desafio, há também grandes oportunidades para a nossa indústria. Para verem a dimensão do desafio, vejam. Em 1980, quando andavam ainda muitos destes carochas na rua, a eletrificação da economia portuguesa era de 18%. Hoje, portanto, na época em 2020, na altura do Covid, estamos em 22%. Quer dizer que em 40 anos, portanto, a eletrificação apenas subiu 4%. O que nós nos estamos a propor é até 2030, portanto, em 10 anos, fazer crescer a eletrificação para 50% a 60%. Reparem a dimensão do desafio. Há um conjunto de consumos para os quais a eletrificação é natural.
Um que me surge como primeiro, porque é evidente, portanto, é fazer desaparecer da nossa sociedade, da sociedade portuguesa, a tradicional botija de gás. Portanto, ela é cara, portanto, tem uma logística difícil e para nós não é conveniente. Basta lembrar-se qual de nós já não foi apanhado com a tomar um duche quente e ser apanhado com uma garrafa que, entretanto, se esvaziou e ter à noite à chuva de ir comprar uma garrafa à bomba de gasolina. Portanto, ela é cara, portanto, não é conveniente. Existe em 2,6 milhões de lares portugueses. A eletrificação é uma grande oportunidade, nomeadamente para a economia portuguesa. Fazer desaparecer ao longo de 10 anos 2,6 milhões de casas que ainda usam, ou 2,6 milhões de botijas de gás de casas que ainda as usam, vai obrigar a ter 5 mil pessoas no terreno, especializadas, portanto, e no fundo é toda uma nova linha de atividade. Se há consumos que são óbvios de ser eletrificados, há outros que são dificílimos. E para esses, e eu não vou entrar por isso hoje, há que considerar o hidrogénio. O hidrogénio é complementar da eletricidade, não vai servir para tudo, vai servir para aqueles consumos que não são eletrificáveis. Isso só por si é um tema que eu abordarei noutra altura, portanto hoje não vamos deter-nos aqui, vamos andar para a frente. E agora queria fazer aqui uma pequena reflexão, um bocadinho contra mim. Eu sou engenheiro eletrotécnico de segunda geração, já o meu pai era engenheiro eletrotécnico e, olhando para trás, eu verifico que nos últimos 100 anos, portanto, a eletricidade evoluiu relativamente pouco. Eu basicamente estudei pelos mesmos livros que o meu pai e uma piada que digo muitas vezes em conferências como esta é que se o Marconi voltasse à vida 100 anos depois de ter morrido, nem queria acreditar no que ia ver com redes celulares, tanto satélites de comunicações, tudo o que ia ver ia deixá-lo de boca aberta. Já o Edison não ficaria tão surpreendido como isso, porque basicamente a maneira como nós hoje em dia produzimos e transportamos a energia é muito semelhante ao esquema que ele desenhou e implementou na primeira utility em 1882 em Nova York, em Lower Manhattan. Basicamente eram grandes geradores com uma rede de cabos que distribua energia, portanto, ao cliente final. Isto só prova, portanto, o gênio de Edison e do Westinghouse, que, no fundo, estabeleceram, portanto, a tecnologia, portanto, que hoje em dia ainda em grande parte utilizamos. Gosto aqui de fazer um paralelo entre a evolução das redes de comunicações e a evolução da rede de energia. Define dois estádios, um estádio 1 e um estádio 2. O estádio 1 para as redes de comunicações são os anos 80 do século passado e o exemplo que tenho era a rede de dados que a EDP construiu nessa altura, que era uma das mais avançadas do país e que se baseava na tecnologia que na altura era considerada de referência, que era a SNAnet da IBM. Funcionava perfeitamente. Todas as transações eram sub-second, tinha poucas avarias, funcionava perfeitamente, mas teve de ser abandonada a favor da internet. Porquê? Porque basicamente tinha dois problemas, era pouco flexível, qualquer equipamento que quisesse acrescentar à rede tinha de ser definido numa base de dados centralizada, não se autodefinia, e era pouco resiliente. Quando havia um problema, era preciso à mão de reconfigurar a rede. E no fundo apareceu a internet que no fundo foi no âmbito corporativo, apareceu a internet que, como nós sabemos, é extremamente flexível, por vezes não tem a performance ao nível da transação que tinha a SNAnet, mas tem duas grandes vantagens. Primeiro, portanto, é muito flexível, tem dois atributos que é plug and play e peer-to-peer, tudo se configura automaticamente e é muito resiliente às avarias. Nós, na parte da energia, estamos ainda no estádio 1, que vem em baixo à direita, que é uma rede hierárquica
com grandes geradores, ou emendo, estávamos até há poucos anos, até há 10 anos, numa rede como temos no Estádio 1, que era uma rede hierárquica, com grandes geradores, e tudo completamente controlado e a funcionar perfeitamente. E temos vindo nos últimos 10 anos a ter de evoluir para uma internet da energia, a que muitas vezes os americanos chamam de Energy Web. E isso vai trazer, como vamos ver à frente, grandes vantagens. Porquê é que as comunicações evoluíram tão depressa e a energia não? Porque no caso das comunicações, onde da computação, que está na sua base, tem-se verificado desde 1965 uma lei que se chamou, devido a Moore, que foi chamada de Moore Law. E eu fico de boca aberta como é que ao longo de tantos anos isto se verificou sempre. Veja o desafio. O que Moore postulou foi que cada 2 anos o mesmo dólar ia comprar o dobro da capacidade de computação. E isso verificou-se até hoje, o que faz com que nós tenhamos hoje em dia smartphones, por exemplo, poderosíssimos. Eu tenho vários exemplos disso. Um que gosto de apresentar é este, do ASCII Red, que no ano 2000 era o computador mais potente na Terra. Penso que pertencia ao Ministério da Defesa americano. Custou 56 milhões de dólares e ocupava uma sala imensa. Hoje em dia, uma simples PlayStation, que custa menos de 300 dólares, cabe debaixo de uma secretária e tem uma potência maior. Agora reparem com esta evolução como é que as coisas estão a mudar e vão continuar a mudar se a lei de Moore, como se pensa, continuar a evoluir no futuro. As pessoas têm facilidade em pensar linear, têm uma grande dificuldade em pensar exponencial. E eu estou frequentemente a fazer o exercício de me educar a pensar exponencial. Tenho vários exemplos. O do jogo de xadrez, é que, no fundo, o matemático pedia ao Principar para colocar um grão de trigo na primeira casa, 2 na segunda, 4 por aí fora, e no fim acabava por ser preciso, para completar mais trigo do que existe na Terra. Um segundo exemplo que gosto, que é muito visual, é o do passo exponencial. É evidente que se eu a partir daqui de onde estou desse para a frente 30 passos lineares, é intuitivo para todos nós, porque nós sabemos pensar linear, que ia avançar tipicamente 30 metros. Se por algum milagre fosse capaz de dar 30 passos exponenciais, em que o primeiro passo é 1 metro, o segundo 2 metros, o terceiro 4 metros e por aí fora, ao fim dos 30 passos exponenciais tinha percorrido 26 voltas à Terra. E a coisa espetacular é que 13 das voltas à Terra, isto é metade, teria dado no último passo. Ora, esta evolução exponencial que se tem verificado na computação e nas comunicações está a chegar à energia e a desromper completamente tudo. 2 aspectos para que vou chamar a atenção, porque são óbvios, é o dos painéis fotovoltaicos e o do armazenamento. Veem, portanto, no gráfico à volta esquerda, que a evolução de painéis fotovoltaicos no mundo tem seguido uma curva exponencial e que o preço tem tido, o segundo gráfico, tem tido também um decrescimento exponencial. Eu gosto bastante dos 2 gráficos que tenho do lado direito, que introduzi para mostrar que mesmo grandes organizações com grandes cientistas têm grande dificuldade em pensar exponencial, porque a cabeça deles está programada para pensar linear. Em cima, portanto, são as estimativas da IEA, que já por si não é uma organização muito conservadora, em que e as estimativas que eles fizeram ao longo dos anos, e queria que verificassem 2 coisas: as estimativas sempre lineares, nunca exponenciais, e erraram sempre, e cada ano a reta teve de ser corrigida para uma reta com maior inclinação. E nunca até agora, portanto, conseguiram chegar a pensar que isto vai evoluir, que a energia fotovoltaica instalada vai crescer de forma exponencial, embora isso comece a ser admitido.
Em baixo, o custo das baterias. A preto, uma projeção do Ministério do Departamento de Energia americano, uma reta linear com relativamente pouca inclinação, e o que se tem verificado um decrescimento exponencial do preço da bateria, como de resto a Tesla tem ajudado a acontecer. Uma pergunta que se impõe agora é, sendo inevitável que vamos mudar para a energia renovável, porque ela bate em preço os meios de produção clássicos, portanto os combustíveis fósseis, a pergunta que se põe-se duas perguntas à partida. Primeiro, vamos ter de pagar mais? E a segunda é, e isso é fazível? Respondendo à primeira pergunta, há estudos feitos em todos os mercados. Este é um estudo no mercado do MIBEL, e esta nuvem mostra, portanto, a relação entre a quantidade de energia eólica no MIBEL, portanto, no mercado ibérico, e o preço da energia no mercado grossista. E verifica-se mais energia eólica e, no futuro, mais energia fotovoltaica, o preço sempre a crescer. Não vamos entrar nisso, portanto, à direita está a justificação porque é que no mecanismo de mercado isso acontece, e acontece porque, no fundo, na ordem de mérito dos geradores, os geradores são escalonados, na curva da oferta de geração, os geradores são escalonados por ordem de mérito. A verde tem, portanto, a curva de procura, aqui é uma reta com pouca elasticidade, só para simplificar, e o que se verifica é que mais energia renovável, que entra à esquerda, portanto, a preço nulo, faz com que portanto, o gráfico da ordem de mérito se desloque para a direita, portanto, o cruzamento com a procura se faça com geradores de menos custo incremental. Portanto, mais energia renovável, qualquer mercado, o preço grossista baixa. Agora vocês vão me responder, se calhar, está bem, o preço grossista baixa, mas o que é que acontece ao custo de energia em minha casa? Aqui, se me permitem, vou fazer uma piada, que é quando o Ministro das Finanças, Gladstone, perguntou a Faraday, afinal, para que é que serve essa coisa da eletricidade? O Faraday deu os primeiros passos na descoberta da eletricidade e o que era a eletricidade positiva e negativa. O Faraday respondeu, olhe, vai servir para no futuro a carregar de impostos. E, efetivamente, a eletricidade está muito carregada de impostos. Se olharem para a vossa fatura em casa, vão verificar que o custo da energia é menos de metade. E há muitos custos, e como é que aparecem os outros custos e porquê? Porque há coisas que há que pagar o sistema, as linhas, há que pagar todos os operadores, há que pagar muitos investimentos e, sobretudo, há uma parcela grande que é o custo que temos de pagar para transitar para um sistema mais limpo. É o custo, precisamente, da transição energética. Mas o que é interessante verificar é que se não tivéssemos energia renovável, a qual, para poder ter entrado cedo nos sistemas, teve de ser subsidiada, há vários mecanismos. O que tem sido mais utilizado até agora é um que se chama Feed-in Tariff, no qual a energia renovável, independentemente do preço de mercado, é paga por um valor constante, contratado com o promotor, portanto, quando ele inicia o fabrico do parque ou quando é aprovado para construir um parque. O que se verifica, portanto, é que a energia renovável traz um sobrecusto, que é o custo da feed-in tariff, mas ao fazer baixar o preço grossista, existe aí uma compensação. E olhando, por exemplo, para um estudo feito pela Deloitte para a ERSE, que vai desde 2010 a 2018, o que se verifica é que houve vantagem para o sistema e para o cliente final de ter introduzido a energia renovável e, neste caso, a Deloitte calculou 2.428 milhões de euros de vantagem. São umas contas que eu próprio quero fazer e atualizar para ter mais feeling sobre estes números, mas é errado dizer que automaticamente, pelo facto de haver feed-in tariffs, algumas terem sido pagas muito caras, o custo está a ser passado para o cliente. Eu acredito que estas contas estejam certas e que efetivamente o cliente final, o cliente residencial,
esteja a ser beneficiado com esta estratégia. Depois, a segunda pergunta que podem colocar, então, mas as energias são renováveis e intermitentes e o que é que acontece, como é que o sistema consegue aguentar energias com estas características tão diferentes dos geradores a combustíveis fósseis aos quais nos tínhamos habituado no passado, no tal estádio 1 de que falei atrás. Não há maior stress test, nem melhor exemplo de como é que elas se aguentam do que aquele que as energias renováveis foram obrigadas a enfrentar em 20 de março de 2015, em que houve um eclipse total na Terra. Na altura já havia imensa energia fotovoltaica no sistema europeu, sobretudo na Alemanha, portanto aqui no gráfico, portanto, é a mancha a laranja, portanto é fotovoltaica na Alemanha, e o que se verifica é que quando se deu o eclipse total, em meia hora, portanto às 10 horas, o sistema europeu perdeu 14 gigawatts de potência e depois, quando o eclipse desapareceu, recuperou de repente 21 gigawatts. É um teste imenso, mas ao qual, portanto, o sistema elétrico europeu sobreviveu. E, basicamente porque estava tudo preparado. Portanto, sabe-se quando é que vão ser os eclipses, sabe-se quando é que vai ser o próximo, e o sistema estava preparado para enfrentar esta situação. Agora, isto é um evento raro, mas não será tão raro como isso e vai acontecer em Portugal. Já acontece na Califórnia, em que um fenómeno deste tipo acontece quase todos os dias em que haja sol. E acontece de forma de tal maneira frequente que deu origem ao que foi chamado de Duck Curve, a curva do pato, porque o diagrama de consumo, incluindo energia fotovoltaica, podem achar ou não, mas tem a forma de um pato, como vêem ali. E o que se verifica é que há tanta painel fotovoltaico residencial, o que se chama behind the meter, quer dizer, que não está na parte da rede do operador, está dentro de casa, que ao pôr do sol, quando as pessoas voltam para casa, desaparece de repente a produção de fotovoltaica que a casa estava a ter e o consumo aumenta porque as pessoas ligam os eletrodomésticos e os ar-condicionados quando chegam a casa, e dá-se todos os dias de sol na Califórnia uma rampa que tem 13.000 megawatts, 13 gigas a crescer durante 3 horas, e que põe os tipos de desafios que se verificaram no eclipse de 2015 na Europa. Portugal de certeza que vai ter este problema e eu tenho certeza também que ele vai ser resolvido. Foi resolvido na Califórnia, nós vamos conseguir resolvê-lo cá. Outro problema que se coloca, então, e se houver um período com pouca energia, com uma calmaria de vento à noite, sem fotovoltaico, e que seja num ano seco em que há pouca energia hídrica? Vai haver um problema? Vai, mas pode ser resolvido. É um problema que eu senti na pele quando era miúdo, quando andava no técnico, que com um conjunto de amigos comprámos um barco à vela velhíssimo, muito bonito, igual àquele que aqui represento, que andava estupendamente à vela e que não tinha motor. Nós, por ser mais barato, tínhamos o barco na doca do Poço do Bispo, no qual não pagávamos para o ter na altura, e aos domingos saíamos com ele em direção a Cascais e no regresso, se caiu ao vento, como o barco não tinha motor, ficávamos no sítio onde estivéssemos. Lembro-me de passarmos um domingo à noite ancorados em frente do Terreiro do Paço, na altura era permitido, à espera que voltasse o vento para podermos chegar à doca do Poço do Bispo antes das aulas começarem, segunda-feira de manhã. Claro que isto mostra para mim que é preciso energia firme. No barco, como é que o resolvemos? Comprámos um motor em segunda mão, ainda me lembro que era um Grand Marine a gasolina, e não precisava de ser um motor muito eficiente, porque o barco andava extremamente bem à vela e eram poucas horas em que era preciso ligar o motor. O que nós queríamos era um custo baixo e o custo operativo do custo da gasolina, em vez de gasóleo, não era relevante, porque fazíamos praticamente tudo à vela, muitas vezes até entrar na doca. É o que se vai passar nos sistemas elétricos.
vai haver algumas horas, muito poucas, em que a energia renovável não vai estar lá para aguentar os consumos considerados essenciais e vai ser preciso ter energia de backup, energia firme. Aqui também não serão percentagens a carvão que são necessárias, não são se calhar ciclos combinados, que são também caros, como o rendimento não é relevante. Se a utilização for baixa, podem ser, por exemplo, ciclos simples ou ciclos abertos, que são muito mais baratos, e os grandes fabricantes, como a ABB, por exemplo, ou a Siemens, têm já quase prontos ciclos simples a trabalhar hidrogênio. Portanto, nem sequer precisam trabalhar a gás natural, que é poluente, que emite CO2, no sentido de emitir CO2, podem trabalhar a hidrogênio. Portanto, sim, vai ser preciso energia firme, ela vai ser necessária muito poucas horas e vai ser cumprida com equipamento ao qual esteja associado pouco investimento, embora possa ter custo variável maior. E nestas situações de calmaria e sem energia fotovoltaica, como ao tempo ou à noite, não vai ser só esta geração de apoio que vai intervir. Uma das vantagens desta energia web é que ela vai permitir que os consumos também se ajustem à quantidade de energia renovável que existe no sistema. A teoria de partida foi escrita, definida por Schwepp, num livro que ele chamava tanto Online Pricing, Spot Pricing of Electricity, era o chamado livro amarelo, que ele tinha uma capa amarela, como está aqui representada, e o que o Schwepp dizia é que no futuro, ele já disse isto há 20 anos, portanto hoje em dia é perfeitamente fazível, na altura não era ainda, em cada residência, em cada casa, haverá um pequeno computador que estará a receber spot price do preço do sistema e que terá uma decisão do que é que deve ligar ou desligar conforme o valor que o serviço de eletricidade nos está a dar seja maior ou menor que o custo de eletricidade nesse sistema. O sistema vai-se, no fundo, adaptar, como de resto acontece com a internet. Não é? Isto é fazível. Hoje em dia, tecnologicamente, já é. Portanto, vai utilizar a internet das coisas, o chamado IoT, é o diagrama que tem em cima, em que mostra uma rede em que os eletrodomésticos falam uns com os outros e, no fundo, definem, de acordo com regras estabelecidas, qual é que deve estar a produzir e o quê, em que, por exemplo, o veículo elétrico que está na garagem, no fundo, lhe é dito pelo fogão elétrico, para lá um bocadinho, que nós agora estamos aqui com consumo grande e tu tens a noite toda para carregar. E, no fundo, há aqui uma dinâmica de tipo internet entre os consumos e intervém uma teoria que se chama energia transitiva. A energia transitiva, o que diz é que em qualquer transação de energia pequena está associado a um custo positivo ou negativo, conforme essa transação é benéfica ou prejudicial ao sistema. Imensas contas a fazer, o Big Data é necessário para isso e se calhar o clearing será feito por blockchain ou por sucedâneos de blockchain que sejam mais eficientes que as implementações atuais. De qualquer forma, portanto, isto aparecem comunidades de energia, portanto, a trocar energia com elas, desaparece a figura do grande operador que faz o clearing de tudo. São situações de redes muito democráticas, como são hoje em dia as redes de dados de tipo internet. Dentro das oportunidades que surgem é que há imensa coisa a inventar. E a indústria 4.0 tem um espaço muito grande também na energia, portanto, e há em Portugal, na academia e na indústria, quem esteja a trabalhar nestes temas. A indústria 4.0, portanto, aplicada à energia, o que é que corresponde? Corresponde a dizer que existe no cyberespaço um modelo computacional do sistema físico. O modelo está permanentemente a ser otimizado no cyberespaço e depois são implementadas, tanto no sistema físico, as decisões que foram tomadas no cyberespaço, o que vai trazer um sistema muitíssimo mais eficiente do que temos hoje.
Avançando para a conclusão, portanto, o sistema não vai poder ficar como está, vai ter de mudar, portanto, está a mudar muito rapidamente. No futuro, a nova rede será, como estive a mostrar, portanto, a nova rede elétrica será uma plataforma de IoT, em que as appliances e os consumos estão interligados. Vamos ter um hidrogênio e a bateria que vão representar o novo petróleo, e o vento, o solar e o armazenamento será o novo carvão. Um conjunto de coisas que é preciso desenvolver, que está ao nosso alcance e para as quais Portugal pode contribuir. Chegando ao fim, há aqui uma reflexão que eu gosto de fazer, é se estamos bem ou estamos mal. É um bocadinho como a proverbial garrafa do whisky, que uns podem ver meio cheia e meio vazia, ou meio vazia. Eu pessoalmente vejo meio cheia pelo seguinte: temos um sistema já muito renovável e os sistemas de eletricidade são ainda dos sistemas mais complexos no mundo, e nós em Portugal já provamos ser capazes de passar 4 ou 5 dias a aguentar o sistema só com energia renovável. Apesar disso, o preço da energia em Portugal é médio e a eletricidade tem uma qualidade de serviço de nível europeu. Portanto, depois, considero também que está meio cheio, porque considero que a partir de agora os preços vão ter tendência a baixar. Portanto, o tal custo dos feed-in tariffs tenderá progressivamente a desaparecer por dois motivos. Primeiro, é que há ainda muita energia fotovoltaica que pode ser inserida no sistema e essa vai aparecer a um preço muito, muito baixo. Muito abaixo do que custa produzir, por exemplo, com combustíveis fósseis. E depois, no que respeita, portanto, a energia eólica, portanto, considero que o que tem mais valor são os sites, os locais onde os parques eólicos estão construídos, e temos para a frente a oportunidade de fazer o que se chama o repowering, pôr geradores eólicos de maior rendimento, para a mesma potência eventualmente, que no fundo ajudem também a baixar o preço da energia eólica. Quem ataca, portanto, quem se põe do lado da garrafa meio vazia, aponta que os preços da energia em Portugal, quando ponderados ao poder de compra, são muito altos. É uma comparação que para mim, portanto, não faz sentido, porque isso faz sentido para um hambúrguer, dizer que o hambúrguer num país mais pobre ou com menos poder de compra tem de ser mais barato, e é o que acontece, ao ponto que o Economist definiu um Big Mac Index para verificar se as moedas dos vários países estão no seu valor real, mas para a eletricidade não faz sentido, porque geradores, transformadores, linhas, tudo o que é necessário, cabos elétricos, tudo o que é necessário para construir uma rede, custa o mesmo preço em qualquer sítio no mundo, ou quase o mesmo preço. É um mercado internacional e não existem descontos para países com baixo poder de compra. Conclusão: a transição energética é incontornável e estar contra ela é só não querer aproveitar oportunidades. É uma grande aposta da Europa para a sua reindustrialização, e penso que também deve ser uma grande aposta de Portugal para o pós-pandemia. Ainda no dia 26, Bruxelas aprovou, conforme vinha anunciado no Jornal Público, um investimento público imenso de 2.900 milhões para desenvolvimentos tecnológicos em baterias. E há outros iguais para outras tecnologias renováveis, nomeadamente para o hidrogênio. Considero, portanto, que é uma grande oportunidade para Portugal. Muito obrigado por me terem ouvido.